Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 20º episódio Mulher Mais Podcast, porque a experiência é a sua melhor essência. Meu nome é Mariane Valdez, sou designer e host desse podcast, aliás, designer de calçados e acessórios da marca VBrand, no Instagram, @VBrandLoja, e o meu pessoal, mari.valdez, onde trago assuntos para vocês relacionados às mulheres, em moda, beleza, estética, empreendedorismo, política, que hoje vai ser um assunto que a gente vai falar também, né? Mas dentro do que possa agregar para vocês, mulheres. Com certeza são assuntos de muito conteúdo e que vocês precisam compartilhar, porque vocês sempre têm alguém aí do seu lado, um parente ou um amigo que precisa desse conteúdo. E como não posso deixar passar, como já é de praxe, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Quero não, né? Tô pedindo, por favor. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para quando chegar um episódio novo vocês serem avisados de primeiro. Deem um like e compartilhem esse conteúdo tão rico, feito com muito carinho para vocês. E a nossa convidada de hoje, eu ia falar candidata, mas é também. A nossa convidada de hoje é a Érica Filippelli. Como vai, Érica? Tudo bem, graças a Deus. Na luta. Na luta. Como Na sempre. luta por nós, mulheres. Sim, sempre, né, sim. Érica? Érica é ex-secretária da Mulher do Distrito Federal e agora pré-candidata a deputada distrital. Uma luta, né? Uma bandeira que eu acredito muito, Mariane. Quero te agradecer por essa oportunidade, né? Estamos chegando nesse momento tão especial. Eu falo, gente, esse é o momento para quem defende essa pauta, né? Para quem tem no coração a missão de trabalhar por mulheres. Então, é esse o momento. Inclusive, a pauta de hoje são as mulheres na política, né? Sim. O espaço que a gente está abrindo e na própria defesa, né, desse espaço. Exatamente. Não adianta, né? A gente sabe da importância da gente ter políticas, ações, de ter, sim, mais espaços, né, ocupados por mulheres nas administrações públicas, nos conselhos administrativos, né, no setor privado, público, mas com certeza quando a gente fala da política, é ali que a gente realmente tem a mudança de legislações, né, que a gente muda culturas, é a partir da lei, então é muito importante a participação das mulheres nesses espaços. Demais, e vem crescendo bastante, né, a gente já tem um espaço aí bem grande. A gente viu assim, infelizmente a gente viu na eleição passada, em 2018 aqui no DF, realmente as mulheres tomando conta, né, do Congresso Nacional aqui pelo DF. DF foi a unidade da federação com a maior representatividade feminina, mas, em contrapartida, a Câmara Legislativa tem uma baixíssima participação. De 24 deputados, a gente tem visto só 3 mulheres eleitas, né? Pois é, muito então, pouco, a gente tem um espaço de 30%. Na verdade, 30% de vagas, sim, que na verdade não se revertem. A gente já percebeu isso, né? Já tem tanto tempo que não se reverte, esse 30% não se revertem no número de eleitas. Mas o que você acha que falta para isso? Mariane, a gente vive num país que a gente tem que falar sobre isso, né? É um país estruturalmente machista. Que quando a gente fala dos espaços de poder e decisão, né, eles são ocupados por homens. E as legislações, por mais otimistas que elas desejam ser, ou trazer expectativa de uma maior participação das mulheres na política, infelizmente elas ainda privilegiam aqueles que estão eleitos, né? Então, o nosso Código Eleitoral, todas essas mudanças que foram adotadas recentemente, elas infelizmente valorizam aqueles que já estão eleitos. E quem é que já está lá, né? Exatamente, não mudam, né? São eles. Então, para as mulheres, infelizmente, é mais difícil. Eu trabalho há muito tempo à frente dessa pauta. Estou há 12 anos dentro de movimentos partidários com relação a essa questão do incentivo mesmo à participação das mulheres na política. E digo a você que assim, a gente avança muito no âmbito de convencimento das mulheres sobre a importância delas participarem. Mas que muitas se sentem desestimuladas ou até se sentem desencorajadas em entrar nesse processo. Voz, né, Érica? Porque é exatamente isso. A gente quer participar, mas nós também queremos ter voz. A gente quer honrar aquelas pessoas que estão, né, nos escolhendo como representantes. Então, com isso, com certeza. Com certeza. Quando a gente sente que não tem espaço. E nós, como mulheres, precisamos dessa... É uma defesa também, né? Porque
tudo vem do âmbito político para Exatamente. poder ajudar, porque a população é uma população muito grande, né? E quando a mulher ela vai se fechando Com certeza. e fica totalmente à mercê, né? E pensar que, assim, Do quando a gente poderio fala sobre a masculino. participação da mulher na política, a gente está falando do quê? Né? A luta De por nós 54%, mesmos, exatamente, né? mas 54%, 54,5% do eleitorado do DF é composto Pois por mulheres. Então, a gente imaginar que nós somos a maioria do eleitorado, mas não estamos participando dos processos de decisão. Exato. Então, pensar que os projetos de lei que estão passando pela Câmara Legislativa, pelo Congresso Nacional, eles estão deixando de ter a percepção, a participação das mulheres nessas discussões, na implementação dessas leis, né? E também no monitoramento, na fiscalização, que é tão importante, que é o papel do legislativo. Exato. Então, com certeza, quando a gente fala sobre a participação da mulher na política, eu estou falando sobre a possibilidade da mulher participar, contribuir de forma democrática de todos esses processos. Sim. Né, que com certeza mudam a cultura brasileira, que mudam costumes, que trazem aí, né, obrigações, que são tão importantes para a gente, que impactam diretamente a nossa vida. Dessas questões nós não estamos participando, né? Nós somos uma minoria ainda. E o que você acha que pode ser feito para atrair mais essas mulheres? Tem muita gente que é contra a questão da cota, né? Eu sou completamente a favor, tendo em vista que nós já experimentamos essa possibilidade de reserva de candidatura para mulheres, e efetivamente a gente vê que na prática não se reverte, né, em eleição, em mulheres eleitas, em número de mulheres eleitas. Então eu creio que verdadeiramente a gente vai avançar quando nós tivermos a obrigatoriedade, né, a reserva do número de cadeiras. Com certeza a gente vai ter uma maior participação. Com certeza, porque aí a gente passa a ter mais voz, né? As mulheres passam a ter mais voz e possam talvez trazer à tona muitos problemas que hoje, de certa forma, são mais abordados hoje, muito mais do que antes, né? Com certeza. Uma mulher no espaço desse, de poder e decisão, uma mulher à frente de uma secretaria... mas quando ela chega à secretaria, né, quando ela chega no espaço de poder e decisão, é quase assim, improvável, impossível que ela não vá levar para dentro desse espaço, para essas discussões, para aquele momento, né, a sua vivência, a sua experiência, os seus costumes. Então, uma mulher, eu sempre digo isso, uma mulher no espaço de decisão, ela está levando ali a sua história, né? E com certeza ela vai saber representar, reproduzir as histórias das mulheres de uma forma muito mais verdadeira, muito mais verídica, muito mais dentro da realidade. Eu digo por mim, né? Até 2019, aqui no governo do Distrito Federal, a gente não tinha uma Secretaria de Estado da Mulher. O governador Ibanez, ele foi assim, revolucionário. E me convidou para estar à frente. Abriu espaço. Abriu esse espaço. E a gente viu o impacto que foi. Né? Porque, assim, não só a gente trabalhou na perspectiva do enfrentamento à violência contra a mulher, mas a gente conseguiu trazer pela experiência de vida que eu tive, essa experiência que eu tive à frente da Secretaria Especial de Política para Mulheres por 2 anos, de ter conhecido muito a política do mundo, né? Do Brasil. Sim. Ter trazido aquele olhar, caramba, como eu posso trazer isso para dentro do DF? E mostrar para o DF, né, para todo o governo, que, bem, a política para mulheres ela não se restringe apenas ao enfrentamento à violência contra a mulher. O enfrentamento à violência é a ponta do iceberg, que precisa trazer nesse arcabouço toda essa questão das políticas estruturantes, as políticas voltadas para a autonomia econômica. Existe a violência porque falta outra estrutura. Exatamente. Por baixo. Então a gente precisa entender essa política, compreender que, assim, o papel da Secretaria da Mulher ela é articuladora de políticas voltadas para a mulher. Então você trabalhar com o trabalho, você poder ser ali, dar ocupação incentivar, e você incentivar a secretaria a implementar políticas e ações voltadas efetivamente para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Então, assim, também na política voltada para a saúde, a gente precisa trabalhar planejamento reprodutivo, que a gente chama de planejamento familiar. Então, a secretaria adotou várias estratégias nesse sentido. Trazendo um pouco da visão também voltada para a diversidade das mulheres, para as mulheres rurais, né? Sim. E com um olhar sempre trazendo também a importância da autonomia econômica. A gente precisa falar sobre isso. E com isso a gente acabou envolvendo todo o governo. A secretaria começou pequenininha, começou com uma estrutura pequena de pessoal, começou com 1 milhão e pouco de orçamento. E finalizou agora, nesse 8 de março, com quase 40 milhões de orçamento. Ou seja, um acréscimo de 1.840%. É muita coisa. Né? Com certeza é
é o reconhecimento do Estado, do governo, a uma política tão importante. E aí, com isso também, tudo que a gente pode implementar, né? Quais os projetos que você já... Então, a gente conseguiu, em primeiro lugar, levar a Casa da Mulher Brasileira, que estava aqui interditada desde 2018, que foi construída em 2015 aqui no plano, que 3 meses depois a estrutura foi comprometida, a gente conseguiu levar para a Ceilândia, reabrir a casa lá, pegar um prédio de 5 andares, fazer daquele prédio uma casa mesmo, feita com muito capricho, com muito carinho, não tinha uma porta, né, não tinha nada, e a gente fez de lá um lugar maravilhoso. A gente fez a primeira clínica da mulher do DF, junto com a Secretaria de Saúde. Então, aqui na Zaçu era uma policlínica abandonada, a gente reformou, junto à iniciativa privada, a Asbraco, e transformou aquele espaço num centro de referência em saúde da mulher, né? Olha que bacana. Estamos isso. construindo... Onde você dá atendimento para várias... Integrado. A mulher que é encaminhada, né? Na verdade, ela é encaminhada pela atenção primária, ou seja, pelas OBSs, quando elas fazem parte de alguns grupos específicos. Então, mulheres que viveram situação de violência, que passaram por um tratamento oncológico, ou estão passando por um tratamento oncológico. Mulheres com doenças... e de tudo. saúde. E, na verdade, quando elas são encaminhadas para a clínica, ela tem todo um atendimento integrado, né, de dermatologistas, psicólogos, ginecologistas. Então, isso é uma revolução na forma de olhar para a saúde da mulher, porque nós não somos só uma especialidade. Né? A gente tem que ser vista como um todo, por todas as disciplinas. Né? Então, assim, é muito interessante essa metodologia que a gente criou. Estamos construindo 4 casas da mulher brasileira, esse mês agora é capaz de sair já a licitação. Então, São Sebastião, Recanto das Emas, Sol Nascente, Sobradinho 2. E não só isso, né, Mariane, é poder criar programas institucionalizadas. Então, por exemplo, criamos o Espaço Empreende Mais Mulher, mudando essa lógica do acolhimento. Porque a gente tem uma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública que mostra que 72,8% das mulheres vítimas de feminicídio não chegaram às delegacias. E se são dependentes economicamente, porque é esse o dado da nossa pesquisa, então nós criamos o primeiro Espaço Empreende Mais Mulher no dia 30 de julho de 2019 e nós inauguramos o segundo dentro da Casa da Mulher Brasileira. E a ideia é que todas as casas da mulher brasileira tenham um Espaço Empreende Mais Mulher, que a gente leva ali cursos de capacitação, a gente desenvolveu um programa voltado para o desenvolvimento socioemocional das mulheres, para que elas possam estar preparadas para serem inseridas no mercado de trabalho. E a ideia é que é justamente isso, né? A gente trazer essa mudança de ótica, que a gente tem que acolher todas as mulheres e a partir disso, né, estando numa situação de violência, a gente poder oferecer esse acolhimento, encaminhar para os nossos especialistas. E o empresariado pode ajudar também, né? Sim, a gente criou uma estratégia em 2019, que foi a Rede Sou Mais Mulher, foi lançada por um decreto do governador Ibanez no dia 8 de março, que tem como objetivo justamente criar esse ambiente de parcerização com as instituições públicas e privadas. Sim. Né? Então, a gente junta com essas instituições e define, por meio de estratégias ligadas à Agenda 2030 da ONU, como que nós podemos operacionalizar, implementar ações e políticas para as mulheres. Vou te dar um exemplo. Nós somos parceiros do BRB, nós desenvolvemos junto com o BRB um cartão Mastercard da mulher, e parte do uso e da anuidade vai para um fundo gestado pelo Instituto BRB e que com esse fundo a gente implementa ações e políticas para as mulheres vítimas de violência. E o programa, a gente tem um programa que é financiado por esse fundo, que é o Mão na Massa, que é um programa que a gente contrata o Senai para formar mulheres gratuitamente na área de gastronomia. Então isso é muito legal, né? Então a gente consegue envolver o setor privado, são vários parceiros. Muito bacana. Justamente nessa perspectiva, o que nós podemos fazer juntos? Como nós podemos te ajudar na implementação de políticas voltadas para o acolhimento e para a proteção das mulheres e promoção no âmbito das suas instituições. Nossa, é muito legal, gente. Eu acho que isso aí é o que você está falando. A maioria são mulheres, né? Que da população hoje é um número muito grande, né? 54% do eleitorado, e são as pessoas que escolhem. É muito grande. É inadmissível, né? A gente pensar que nós somos a maioria dos eleitores. E tem que ter voz, mulher tem que ter voz. Né? E muitas vezes a nossa voz, ela como é que eu posso dizer? Ela é abafada por estratégias, né? Políticas partidárias, enfim, que a gente precisa entender. Vem lá de trás, mas eu acredito que existe algo muito poderoso nesse processo, que é o voto.
O voto, ele é muito poderoso. Exatamente. Mas a gente tem o poder de mudar tudo isso, gente. Então, é o momento hoje de nós verdadeiramente exercermos a nossa voz, de realmente fazermos ecoar a nossa voz, né? Sim. Diante da nossa insatisfação de não termos ali representatividade, ou não vermos as nossas pautas sendo discutidas, ou vermos a fiscalização efetiva diante das nossas pautas. Então, nada melhor do que uma mulher para fiscalizar uma política que é importante para a gente. Sim. Nada melhor do que uma mulher para defender as nossas pautas. Com Porque certeza. ela vai saber justamente onde o sapato aperta. Onde o sapato aperta, né? É verdade. Então, essa é uma luta que não adianta a gente delegar. Claro que a gente tem, sim, homens que são maravilhosos, que abraçam realmente a causa feminina, que defendem a nossa pauta, mas é diferente. É diferente, a mulher sabe. E me fala aqui, me conta um pouco de você. Como surgiu tudo isso? Como você se inseriu nesse contexto todo? Eu me inseri, assim, ó, eu digo que, na verdade, quando eu me descobri, eu já estava na política, né? Minha família é uma família política, Sim. Mas eu tive um encontro muito particular, né? Com a política, que foi, assim, um encontro meu e a política. Foi em 2010, uma campanha política, que eu fui coordenar as equipes de campo, fui mesmo para ajudar, e quando eu cheguei já estava lá eu, né, fui coordenar as equipes de campo, então eu sou muito de abraçar as minhas causas, eu não entro numa batalha se não for verdadeiramente para vestir a camisa, né, para pisar o meu pé no chão e abraçar, chão de fábrica mesmo, é a minha visão, é a minha forma de trabalhar. E eu lembro quando eu já estava me vendo, já estava eu nas comunidades, eu tinha perdido minha mãe em 2007. Sim. E eu tinha uma questão muito séria com a minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher muito inteligente, muito extraordinária e que tinha um sonho de trabalhar fora de casa. Minha mãe, a gente cresceu vendo minha mãe querendo fazer curso, minha mãe fazendo curso de tudo no mundo, porque ela queria abrir um negócio, ela queria trabalhar fora de casa e ela nunca conseguiu. Porque com 62 anos ela entrou para a faculdade de administração. 62, mas com 63 ela descobriu um câncer terminal, né, cerebral. E com 64 ela faleceu. 3 anos depois eu me vi nesse contexto, nas comunidades, vendo a realidade das mulheres. E ali parece assim, foi uma coisa muito forte, me mostrando que, na verdade, aquelas mulheres eram iguais iguais à minha mãe. Sofrimento, né? que a pessoa nem sabe, né? Eu nem falo, sabe gente, nem elas são por onde extraordinárias. Ela vai pedir um socorro. Não, elas são extraordinárias, elas são dinâmicas, elas são sonhadoras, elas são batalhadoras, elas são engajadas. Minha mãe era muito engajada, minha mãe era síndica de prédio, estava sempre envolvida com a prefeitura de quadra. Então eu via isso, eu falei, nossa, gente, é assim, falta oportunidade para as mulheres. E ali, né, fiquei apaixonada por essa causa. E Deus ouviu minhas preces. Em 2011 eu recebi o convite para montar o MDB Mulher aqui no DF. E eu falei, eu vou montar, mas eu vou montar diferente, porque eu comecei a participar desses movimentos políticos e eu vi assim, não quero isso. As mulheres da ponta, elas não enxergam que isso é importante para elas. A gente tem que levar a política de uma forma que elas consigam entender. E ali eu criei um programa chamado Mulher em Ação, aqui no DF, que tinha o objetivo de quê? De levar a política na prática, mostrando as nossas causas, saúde, né, enfrentamento à violência, autonomia econômica, a importância da mulher, a participação da mulher na política. E eu fiz aqui, acho que foram 26 edições desse programa, eu levava para a cidade essa capacitação também, com formação, com informação, com muito carinho, sabe? Eu terminava assim o dia feliz, porque era uma forma da gente cuidar dessas mulheres também. Em 2014, minha presidente nacional perdeu a eleição. Em 2015 eu falei, Fátima, vamos lançar uma Mulher em Ação nacionalmente? Olha, e ela, você topa, Érica? Vamos, eu posso? Claro! E aí foi uma grande oportunidade a gente reformular o Mulher em Ação. E o que ele era? A gente preparou, praticamente assim, deu à mulher, né, nos estados, ferramentas de trabalho para verdadeiramente exercerem sua liderança. Então a gente fez um manual da multiplicadora, a gente fez um material trazendo ali conteúdo sobre câncer de mama, sobre enfrentamento à violência contra a mulher, autonomia econômica. O trabalho foi muito lindo, Mulher em Ação foi lançado em todos os estados. E aí, quando o Temer assumiu, né, em 2016, ele convidou ela para ser secretária especial de política para mulheres, e eu fui convidada para estar como substituta dela, como secretária nacional de articulação institucional. Aí, né, conheci a política do mundo, do Brasil, e aí ficou latente no meu coração aquele sonho. Caramba, imagina eu fazendo tudo isso para as mulheres aqui da comunidade, né? Voltar para minha base, para o DF. Saí candidata na louca, assim, em 2018, na loucura mesmo, em cima da hora. E aí perdi a eleição e depois, para minha surpresa, assim, grande surpresa, o Ibanez me chamou.
Foi a continuar primeira. na sua luta Depois o André e Clemente, mostrar o né? que pode ser. E ele Isso falou assim, é vamos bacana. criar a Secretaria de Estado da Mulher, eu topo. E aí veio tudo isso pra mim, né, Mariana? Assim, toda essa história Com que pra mim certeza. foi desenhada mesmo, né? Como uma missão mesmo, pra eu chegar aqui hoje. E até para você poder mostrar o que pode ser Isso, e feito, pode porque às ser vezes as feito pessoas não têm nem muito. ideia. Isso, e pode por ser onde feito começar. muito, porque eu aprendi também com essa experiência no governo federal, que eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, para estar no PID. Eu tive a oportunidade de conhecer e saber pesquisas, por exemplo, que dizem que para o Brasil e a América Latina crescerem, as mulheres precisam ser inseridas no mercado de trabalho. Com Eu lembro que certeza. ali meu olho, É o tinham princípio de líderes tudo. da América Latina, ministras, secretárias, né, dos estados, dos países, e eu ali substituindo a minha secretária especial, e eu ali pensando, será que eles estão entendendo a mesma coisa que eu? Que essa política que eu comecei lá na base, acreditando, me apaixonando, né, por aquela realidade, batalhando para criar um programa tão pequenininho, que eu achava que era realmente ali uma gota no oceano. E será que elas estão entendendo que essa é a política que é transformadora da sociedade? Então hoje eu vejo isso. Trabalhar por mulheres, verdadeiramente é você trabalhar pelo desenvolvimento da nossa nação. Eu tenho convicção disso. E eu acho que isso é muito legal porque as mulheres se engajam, né? É isso. As mulheres Elas se engajam, elas têm um poder transformador que elas não reconhecem muitas vezes. E que, com certeza, quando você abre portas, eu creio que você mostra para elas a força que elas têm. Isso é o empoderamento para mim. Esse é o empoderamento para mim é você dar as ferramentas, dar as condições para que elas mexe com a autoestima da mulher, né? Quando você trabalha a autoestima, você porque a atrai. essência é de cuidado, a essência é de força, a essência de resiliência, a essência é de transformação. Isso tá em nós, né? Acho que esse nosso não existe a gente em 2022 tendo que passar por uma violência da mulher. Não existe em 2022 você tem que falar. Passar, gente. Não existe você falar em 2022 de mulheres sofrerem violência política. Não existe em 2022 você falar que, bom, você não deve participar, você tem um papel inferior, menor, então você precisa ter um outro tipo de participação. Não existe em 2022 você ter 54,5% dos eleitores, né, e você não ter mulheres verdadeiramente em situações de competitividade nesse processo. Então, assim, a gente pensar que nós precisamos também nos indignar, né, porque também vem muito da nossa essência o conformismo, né, a paz, a construção da harmonia, mas muitas vezes nós precisamos ter coragem e voz para defender outras mulheres, né? E com isso, com certeza, que a gente vai chegar lá. Viu? Eu acredito também. Eu acho. Tendo mulheres assim, como você, com essa força, com essa vontade, que você fala com uma garra, com uma vontade, você quer fazer coisa diferente. Isso, eu acredito. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que as mulheres têm que escutar essas vozes que falam, né? E tomar coragem, tomar uma postura realmente, eu posso, eu vou, eu faço. Isso, né? Com certeza. Eu acho. E é exatamente assim que a gente rompe, mostrando que nós precisamos ter voz. Quando a gente fala da voz, eu estou falando da voz da mulher que briga para ser candidata, da mulher que briga por uma causa, mas eu estou falando da voz também daquela mulher que vive uma situação de violência e que muitas vezes acredita que a voz dela não tem valor e não tem importância. Porque ela já está tão derrubada, a autoestima dela já é tão... Ela acredita que ela vai chegar... Ela tem até medo de chegar ali. E ela acredita que ao exercer a sua voz, ela não vai ser ouvida, né? E que a partir dali a voz dela não vai ter credibilidade, não vai ter força. Então nós precisamos trabalhar... E é um número muito alto de violência com a mulher. Na verdade, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente precisa entender que há naturalmente uma subnotificação. Se eu tenho 72,8% das vítimas de feminicídio de 2015 a 2018 que não chegaram às delegacias, eu vou naturalmente ter que entender que existem muitas mulheres, e eu não sei precisar qual é a porcentagem, que não chegam às delegacias. Mas são ameaçadas, né? Mas que são ameaçadas, torturadas. E muitas morrem, inclusive. Exatamente, silenciosas. Não chegam até o Estado. E por que a gente fala tanto da importância da denúncia? Apesar mas de às vezes elas morrem, têm medo de fazer a denúncia. Sim, e às vezes morrem isso. porque falam que vão denunciar. Isso,
Ou depois que denunciam. Mas mesmo assim a gente precisa entender que no silêncio do quarto, da casa, né, porque a gente sempre fala da característica da violência contra a mulher, né, que acontece dentro de casa, a maioria dos feminicídios, porque não mais de 90% assim, é dentro de casa, é justamente, né, no privado, aonde o Estado não está, não é no meio da rua, né, não é no local de trabalho, a grande maioria é dentro de casa. Então, se a gente não quebra essa... É porque são mulheres que têm o lado financeiro também, né? Claro, exatamente. Então, é a gente tentar entender esse processo, mas mesmo dentro, né, dentro dessa perspectiva de temor, de medo, de romper barreiras, né, é importante que o Estado seja acionado, porque é a única ferramenta que a gente tem eficiente para proteção. Hoje no DF a gente tem inúmeras políticas. Por exemplo, temos o aplicativo Proteja-se, ligado ao 180, que foi implementado pela Secretaria da Mulher, né, por uma articulação nossa com a ministra Damares, que prevê o quê? Que toda mulher possa fazer uma denúncia pelo aplicativo, seja por voz, seja por mensagem, né? E que a partir do momento que chegue na central, ela é atendida por uma pessoa na central do 180 e essa denúncia chega pra gente na Secretaria da Mulher quase que imediatamente. Né? A gente permitir por esse aplicativo que as mulheres surdas façam denúncia em tempo real em libras. Temos que falar sobre isso. Isso é importante. Hoje no DF você tem o quê? O boletim Maria da Penha online, pelo site da Polícia Civil, que a mulher pode fazer a denúncia e pode pedir medidas protetivas online. Reconhecer, né, as nossas políticas de proteção. A Casa Abrigo, quem gesta é a Secretaria da Mulher. Eu tenho extrema confiança no trabalho feito pelos nossos especialistas, pela nossa equipe da Casa Abrigo. A mulher realmente fica em proteção. E os ela filhos é tirada de casa e continua com essa assistência. Apesar de não ser a política ideal, ainda a política eficiente na proteção. O ideal seria que a gente tirasse o homem de casa e ele fosse direto para a prisão, né? Mas como a gente ainda sabe que no nosso Estado de Direito nós precisamos temos ainda as garantias. Existe um processo. Existe todo um processo que, infelizmente, por mais que tenha a Maria da Penha, que acelere esse processo, a gente sabe que muitas vezes é a mulher que vai ter que ser retirada de casa para ser protegida, né? Mas mesmo assim existe uma política eficiente. A mulher ainda continua. Sim. Pensar que a gente tem as tornozeleiras eletrônicas e o dispositivo de emergência que permite que uma mulher não se torne mais prisioneira desse processo, né? Mas que ela, a partir do momento que o homem tem a tornozeleira, ela vai saber onde ele está. Né? Se ele se aproximar dela, a polícia vai ser acionada e ela vai poder ser protegida. Isso mostra o quê? Que ela não está mais prisioneira dessa situação. Ela vai poder voltar a trabalhar, ela vai poder andar na rua, né? Porque mesmo tendo a tornozeleira eletrônica, mesmo em medida protetiva, e se eu me deparar com o agressor no meio do metrô, no shopping, nos lugares de... Né? Ela praticamente se torna prisioneira dessa situação. Então, a partir dessa política, ela não é mais prisioneira. Então, a gente trabalhou muito, Mariane. Tem muitas políticas que, claro, agora a gente precisa efetivar. Temos um instrumento muito poderoso. 2, que eu posso dizer. O Observatório da Mulher, que é observatoriodamulher.org.df.org.br, que permite ali a transparência nos dados, informações sobre todas as áreas, enfrentamento à violência, assistência social, saúde, educação, trabalho, todos os dados voltados para mulheres, né? A gente dá transparência para a população. E o mais poderoso de todos é o Plano Distrital de Política para Mulheres, que a gente pegou o orçamento, o PPA do governo, todas as ações de mulheres que estão distribuídas em todas as pastas, nós dividimos em 9 eixos temáticos e submetemos a uma escuta pública. No tempo de pandemia, tivemos 2.666 respostas, em que a gente perguntava, avalie essas ações que foram implementadas pelo governo. Porque na pandemia foi pior, né? Foi, mas o DF teve uma queda de quase 50% no índice de feminicídio, você acredita? Então, nós tivemos uma queda expressiva por algumas estratégias importantes. O policiamento aumentou também, né? Aumentou o número de denúncias de terceiros, né? E aumentou também as prisões em flagrante. E as estratégias também para a gente alcançar as mulheres. Então, a gente criou programas voltados para capacitação online, que a gente colocava nossos especialistas para atender e acolher, né, para conversar com as mulheres. A gente sempre no final falava, se você está precisando de ajuda, entre em contato com a nossa equipe. Criamos na época um canal de WhatsApp. Então, nós atendemos mulheres, assim, recorrentemente durante esse tempo, e foi muito poderoso. Olha que bacana. E você vai continuar essa luta agora, Vamos continuar agora de outra forma. Mais projetos, né? O que a gente quer, apesar do Plano Estadual de Política para Mulheres, que ele é o documento que
institucionaliza todos esses programas que eu falei aqui. Sim. Ele hoje é obrigatório, né, para os concursos públicos do DF. Então, todo mundo que for fazer concurso público agora vai ter que estudar o plano estatal de política para mulheres. Isso é muito legal, porque vai ter que aprender e ver o que o governo fez. Isso daí e aquilo que muito faz bom, parte da sim. nossa pauta. Né? As pessoas vão ter noção, pelo menos. Vão ter noção. E vão ver e vão ter um certo, né? E vão ver que essa política, ela não está falando só de mulheres. No fundo, essa política, ela fala sobre transformação de sociedade pela igualdade, pela equidade. Então, com a educação, você consegue e vai ver que não é uma política contra homens, mas é uma política de construção. A favor da comunidade. Exatamente. É verdade. É muito bacana mesmo. Isso com certeza é uma forma da gente disseminar essa política. A gente sabe que nós estamos falando sobre transformação de sociedade, que vem sim pela participação de mais mulheres nos espaços de poder, mas com certeza é muito poderosa, vai ser muito poderoso quando nós contarmos com a participação de toda a sociedade, homens e mulheres, né? E a gente precisa mudar um pouco a política, né? Vamos mudar, vamos fazer um ar. Eu sempre falo, todo mundo fala pra mim, a gente precisa. Novo, eu acho, a gente precisa desse respiro. Não, todo mundo fala assim, a gente precisa de novidade. Porque eu se falei, você vem quem nos maior. você precisa de gente, né? Ou os governantes que tenham pessoas que tragam o diferencial. Isso. Eu sempre falo isso. As pessoas falam, Érica, eu gosto muito de você. Nós temos que mudar esse porque mundo. Isso a gente quer votar em alguém novo, em alguma coisa nova. Aí eu falo, você quer... É o que a gente mais escuta. Você quer estratégia mais poderosa do que votar em mulher? Você está votando no novo. A mulher já é novidade. Isso é o novo. Essa é a novidade. A novidade é a mulher. A mulher acorda todos os dias com Eu tô batendo esse slogan. Gente, a novidade, você quer votar em algo novo? A novidade é a mulher. Não tem outra novidade além dessa. Porque votar em algo novo é você votar em quem não está lá. Exatamente. E com certeza as mulheres não estão lá. Então, se você quiser votar em algo novo, viu, eleitor? Vote nas mulheres. É isso Pesquisem mesmo. a vida das mulheres. Nós temos muitas mulheres competentes, dinâmicas, determinadas, né? É isso mesmo. Então, e a sua equipe vai ser quase todas mulheres também. Você sabe que a minha equipe tem muitos homens, é muito legal isso. Engajados. Né? Super engajados. Isso é legal. Isso aconteceu, Mariane, lá no comecinho. Tá mudando a cabeça dos homens também. Isso aconteceu lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar lá nas equipes de campo. E eu comecei a trabalhar com eles. Muitos líderes eram homens. E quando eu assumi o MDB Mulher, na época, em 2011, muitos desses líderes chegavam para mim e falaram, Érica, como a gente pode fazer para ajudar você nesse núcleo? Olha que legal. Como é que a gente pode ajudar você? Eu tenho 2 pessoas na minha legal, história. Porque aí você prova que os homens estão dando voz às Claro, eu tenho mulheres. 2 pessoas na minha história, que é o seu Frantônio, que é de Planaltina, e o seu Bena, do Paranoá, que foram 2 pessoas experientes, apaixonados por política, foram um dos fundadores, né, do MDB aqui do DF, e foram essas pessoas marcaram minha história, porque eles me ligaram e falaram assim, Érica, o que a gente pode fazer para te ajudar a montar esse núcleo do MDB Mulher? Que bacana. E foram eles que abriram as minhas primeiras reuniões, que eu nem sabia, Mariane, falar em público, assim, direito, né, para levantar essa pauta. Fala muito bem. E aprendi muito, né? E eles foram muito especiais para mim. E, claro, à medida do passar dos anos, quando eu criei o Mulher em Ação, eram eles que iam comigo, vamos montar esse evento, Érica. Eram eles que iam lá pregar os balões, que iam me ajudar a organizar. Olha que bacana. Então eu tenho os homens, eu tenho meu marido, gente, como meu grande incentivador, meu grande apoiador, que realmente sempre me encorajou, né? Viu o brilho nos meus olhos quando eu me apaixonei. E você fala com brilho. Ele viu. Você fala com uma garra, com uma energia, com um brilho. E ele viu esse brilho nos meus olhos quando eu me apaixonei. E eu acho que isso também deixa ele apaixonado. Então, quando ele me vê com esse brilho nos olhos, ele incentiva. E tenho 2 filhos, né? Um de 18 e um de 13 anos. Então, meu ambiente, meu cenário, assim, meu ambiente é muito também, conta muito com a participação dos homens. E eu creio que essa é a grande estratégia. É nós trazermos esses homens para estarem conosco. Exatamente. Quando eu assumi a Secretaria da Mulher, só era eu e a secretária Vanessa, né, como mulheres. Depois a gente terminou com 9 secretárias. Mas eu lembro disso, que eu chegava, falei, agora minha política é transversal, minha política eu preciso trabalhar junto com os outros homens, né, com os outros secretários, então agora eu vou levar para eles essa política, mostrando para eles que não é uma política do mimimi, não, vamos fazer juntos, tem resultados, tem impacto. E eles foram experimentando isso. E no final foi muito lindo ver que, assim, eles me ligavam, ô secretária Érica, vamos trabalhar isso. Eu já tô fazendo aqui um programa super especial para as mulheres, vamos fazer juntos?
Então eles foram vendo a E tem importância muita coisa disso. para ser feita, viu? Muito. Quando você começa a fazer, você vai abrindo assim campos para mil Eu acho que outras isso aí é coisas isso e que vai a gente precisa mudar, agregando e e isso eu vai acredito. trazendo. Eu quero fazer uma política É legal. diferente. Eu quero fazer uma política que mostra que, na verdade, nós não estamos falando de uma política de um gênero, de um sexo, mas nós Sim. estamos falando de uma política de transformação. Isso né? é legal. E todos ganham com isso. Muito legal. Você sabe que a ideia desse podcast é justamente esse, né? Trazer, agregar para a vida dessas mulheres, dar a voz às mulheres Que legal. e trazer o que é E temos necessário para a muitas vida vozes delas. que são aí, são poderosas, né? Sim. Eu aprendi muito, Mariane, né? Nessas minhas caminhadas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir, apesar de gostar muito de falar, eu também gosto muito de ouvir. E assim, me impactou muito, né? Isso mudou algo dentro de mim quando eu comecei a assistir, a ver a história dessas mulheres. Conviver, né? Eu falei, gente, elas têm uma sabedoria, uma verdade. força, uma resiliência, uma experiência de São vida. mulheres guerreiras que vêm e já passaram por muitas coisas. Assim, e elas foram, né, durante muito tempo e são muito inspiradoras para mim. Muito. Aprendi muito com essa minha vivência. E isso ainda te dá mais força ainda, Me né? dá. Porque nisso daí, nessas experiências, a gente ganha muita força. Sim. Que eu acho que tem muita coisa aí para viver. E eu acredito que mulheres ajudam mulheres. Essa história de que mulheres não ajudam mulheres, para mim, não existe. Né? Nós temos vencido essas barreiras. A gente sabe da construção social em que nós, né, fomos inseridos, homens e mulheres. A nossa construção sempre foi privada, né? Dentro de casa, no seio da família, gestando a família. Né? A gente não foi formada para constituir relações públicas, né? Relações entre com certeza, as mulheres, né? Na sociedade, fazendo negócios, articulando estratégias. Está mudando muito. E isso né? está Nossa, mudando tá muito. mudando Eu te falo que demais, quando eu assumi esse MDB Mulher, né? Assumi também a Tesouraria Nacional, uma menina, em 2011, né? Assumi a Tesouraria Nacional do MDB Mulher, fiquei por 9 anos lá. E eu lembro que meus amigos falavam assim, o que você está fazendo nesse meio de mulheres na política? E pior que apaixona, né? Não, e pra mim aquilo era missão de vida. Quando Deus toca no nosso coração e nos dá uma direção, não tem como você chegar e falar assim, agora eu não vou mais, né? Não tem como. E eu olhava para aquelas reuniões, né? Por mais exaustivas que elas fossem, porque imagina você discutindo ali os 5% de fundo partidário, discutindo a participação da mulher na política. Minha mente estava lá na ponta, pensando, eu quero criar um programa para levar para as comunidades. Então a minha visão já estava lá longe. Então quando as pessoas viam aquelas discussões, Érica, você está envolvida nesse negócio de participação da mulher na política. E por que as mulheres participam? Não todo mundo pode participar? Eu falava, mas elas não participam porque... Eu acho que é muito porque... por isso a mulher ficou sem ser ouvida há muito tempo, e principalmente de uma classe que é mais dificultosa, elas vão tendo filhos, são abandonadas, têm que criar esses filhos, não sabem o que fazer. Porque era assim. E na nossa escala de interesse, Mariane, eu sempre falo isso. E tem pessoas que falam pra mim, larga isso, Érica. Larga isso, você muito você difícil, jovem, né? Você é jovem, você tem 2 filhos, você tem um marido maravilhoso, larga isso. E eu falo pra elas, eu falo, gente, mas se alguém não fizer, quem vai fazer? Mas esse é meu combustível de vida, porque eu transformei essa dor em luta, né? Eu transformei essa dor de não ter visto a minha mãe realizar o sonho dela, nessa possibilidade de ver milhares de mulheres transformadas realizando o sonho delas. Então, isso pra mim é luta. E com certeza, se a gente pensar assim, nós não vamos ver nenhuma transformação. Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto. É cômodo deixar do jeito que está. Cômodo em termos, né? Não, mas porque a mulher vai continuar sofrendo cada vez mais. Mas se nós não sairmos desse nosso lugar de conforto, né? E verdadeiramente sairmos, deixarmos um pouco, né, a nossa família, abrirmos mão das nossas atividades, do nosso lazer, do nosso tempo, olhar pro outro. E olhar para algo muito maior, com certeza a gente não vai ver transformação na sociedade. E eu quero ver essa transformação na sociedade. Isso aí. É algo muito mulheres, forte para vamos mim. unidas, que tem espaço. Isso. Né? Tem espaço para lutar, tem espaço para mudar. E tem espaço para comandar. E nós queremos ver, né? Nós não queremos só lutar, nós queremos ver a sociedade transformada. É lógico. De verdade. E aí só assim pode acontecer a diferença. E vai acontecer, né? A gente está vendo esse movimento.
ele parece um movimento fraco, inexpressivo, mas que movimento que ganhou tanta força durante 10 anos como esse? Poucos movimentos, né? Foram muitos avanços, parecem avanços lentos, e realmente são quando a gente olha determinados... De grande significado. Mas de um significado poderoso, porque a gente está falando de transformação de sociedade. E a gente precisa ter muito pé no chão. Por isso que a gente também precisa ter mulheres equilibradas, que conheçam a importância dessa luta, para que a gente não crie desse movimento, né? E abra espaço para que haja ali, abra espaço para que o propósito seja desvirtuado do nosso objetivo. Exatamente. Nós não queremos super mulheres que vão tomar conta do mundo e expulsar o homem de todos os espaços de poder e decisão. Não. Nós queremos os lugares que são nossos. Trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto, unidade. Eu acho que os dois podem agregar muito bem. Claro, e é esse o segredo. Eu vejo isso na minha casa, na minha experiência de casa. Quanto que eu e meu marido, nós conseguimos construir uma unidade em torno dos nossos projetos, né? Por muito tempo fui eu que apoiei ele. Eu fui mãe muito cedo, fui mãe com 23 anos. E fui uma mãe muito, porque eu sou assim, de verdade, essa é a minha personalidade. Eu sou muito engajada em tudo que eu abraço. E a maternidade para mim era um sonho, eu tinha sonho de ser mãe, de casar e ter filhos. Não imaginava que ia ser tão leoa mesmo, né? E quando o Enzo nasceu, eu abracei isso, parei de trabalhar, eu queria participar de todos os momentos com ele. E meu marido me deu apoio para isso, né? E ele também, eu dei apoio e suporte para que ele pudesse trabalhar, e ele foi abrir as empresas, ele foi trabalhar, ele é empresário. E agora com os filhos criados... Agora, né? Então a gente discute política agora, na mesa. Nossa, eu falo, gente... O céu é o limite para poder crescer. E a gente vê tudo isso, né, Mariane? Uma política que eu tenho muito sonho de trabalhar é a questão da gravidez na adolescência, planejamento familiar. Você não pode falar, você não pode falar de transformação de sociedade sem a gente falar sobre o planejamento familiar. Isso não quer dizer, gente, porque um monte de gente fala, então quer dizer que você é a favor do aborto, Não, eu sou a favor da educação, da formação. A gente tem que ter uma política institucionalizada, trazendo obrigatoriedade do Estado para formar cidadãos conscientes com relação a essa política. É verdade. Se você não der educação, de nada adianta. As meninas, as mulheres precisam escolher a hora de serem mães. Exato. Isso tem um impacto na economia, isso tem um impacto na vida pessoal delas. O que a gente vê na grande maioria são meninas que foram mães precocemente, que abandonam os estudos, né? E com certeza isso tem um impacto pro resto da vida delas. Com certeza. Como é que elas vão criar esses filhos? A garantia da sua autonomia econômica. Isso tem um impacto para as famílias, isso tem um impacto para as futuras gerações. Então, eu não consegui ver isso acontecer, base, mas assinei um acordo de cooperação com o Fundo de Populações da ONU, né? No final do ano passado. Então, em breve, a gente vai ter aí uma política muito linda, chamada Agenda da Mulher, que vai ser como a caderneta da mulher, como a caderneta da criança, né? Que vai trazer ali uma agenda, essa agenda vai trazer várias perguntas, como se fosse um diário, mas que vai estimular, incentivar e promover o autocuidado, para que a mulher se olhe. Porque a gente cuida de todo mundo, né? A gente acorda cedo para levar o filho no posto. Se falarem pra gente, olha, amanhã vai ter vaga no médico tal para você levar seu marido, você vai faltar seu emprego, você vai deixar de dormir para você acordar cedo e levar ele, mas pergunta se ela vai fazer isso para ela. Né? Ela não deixa isso, porque ela não tem com quem deixar o filho, porque ela não tem como abandonar a casa, ela não tem como deixar o almoço, então ela está sempre sendo deixada para depois. Ela sempre se deixa para depois. Com certeza. E com certeza, ela cuidando de si, isso é a da família mulher, também, não né? tem jeito, isso é da mulher. É impressionante isso. Mas tem que começar, né? Porque eu acho que tem que começar, você vai dando os passos e começa a ir crescendo esse movimento. Sim. Né? Hoje é muito mais poderoso do que quando eu comecei. Eu me emociono. Imagino. Ano passado, no dia da empreendedora, da mulher empreendedora, eu fui convidada por 2 grupos de mulheres. Um que veio de fora, de empreendedoras que estavam promovendo aqui uma capacitação, e o outro, né, de uma menina linda, que é a Fernanda Salles. Ela tem um grupo chamado Lumas, e ela organizou, trouxe várias empreendedoras de vários setores e me convidou. E quando eu cheguei nesses encontros, nesses 2, eu falei, assim, de verdade, eu me emocionei, meu olho encheu de lágrima várias vezes. Porque eu falei assim, gente, quem imaginava um dia, né, que eu vi aquele momento que eu participava daquelas reuniões falando sobre participação das mulheres na política, quem imaginava que um dia eu pudesse ver
Né? Quando é que eu podia imaginar que um dia eu pudesse ver uma reunião de mulheres fazendo negócios, negócio. de mulheres interagindo, cooperando umas com as outras, podendo, sabe, realmente abrir porta para outras mulheres. Eu falei, meu Deus, isso é muito extraordinário, isso é o começo de um novo tempo, que eu E acredito. com certeza, as mulheres têm muita força, muita inteligência, muito... Sim. Só tem Agora que elas estão aprendendo ainda a se unir. Tem que se unir, né? Exatamente. A hora que elas aprenderem a se unir, o mundo vai mudar. Vai. Né? E é esse exemplo, né? A gente tem que mostrar com a nossa vida que é possível. Então eu mostrei para elas, não, a gente tem que... A minha vida tem que ser uma porta de sororidade. Eu tenho que fazer isso com as outras mulheres. Com certeza. E não é fácil. E tá ensinando já bastante, né? Tentei fazer bastante isso. Que ajudá-las. Bom. Pois é, que bom. Te agradeço muito por você ter vindo. Obrigada. Mas você vai voltar mais vezes para trazer mais novidades pra gente aqui, né? Tomara. Eu conversei hoje com Érica Filipelli, pré-candidata a deputada distrital pelo DF. Isso. Foi ex-secretária, largou agora, né, o secretariado da Secretaria da Mulher, onde teve vários projetos que vocês puderam escutar um pouquinho, né, porque ela falou de forma bem resumida, mas eu acho que foi um conteúdo bem legal, que eu acho que deu para vocês terem uma ideia. E, gente, mulher, é isso aí, mulher mais. É isso aí. É a mulher mais. Mulher pode tudo e é nos unindo e trazendo mulheres que a gente vai chegar lá. Isso aí. Né? Muito obrigada pela honra que você me deu de ter aceitado meu convite. Conte sempre comigo, estarei aqui sempre. Muito obrigada. E terminando mais um episódio, esse vocês vão ter que assistir do início até o fim, porque vocês não podem perder, tem muita coisa legal aí. Mais um episódio finalizando, nosso 20º episódio. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar esse conteúdo maravilhoso e ativarem o sininho e se inscreverem no canal. Obrigada, gente. Beijos.